Deu, Claudine? Então tá. Vamos lá, Helena. Então hoje vai ser a primeira aula da Helena, né? E ela vai falar sobre hábitos mentais. E a sala é toda tua, Helena. Boa aula para ti. Tá bom. Boa noite, então, para todos, né? Sejam todos bem-vindos a essa minha primeira experiência. Brincadeiras à parte. Então, segundo o Jorge, para o sorteio, né? Coube me falar dos hábitos mentais. É um assunto já entre nós bastante discutido, bastante conversado, né? Ele acaba aparecendo em todas as aulas, né? Volta e meia a gente acaba citando essa questão dos hábitos mentais, né? Hábito é aquilo que a gente passa, né? Adota como costume, passa a realizar, né? Passa a executar todos os dias, né? O que eu vou falar, a base, né? Quase todo o texto é do livro da Vida, Soluções, Desafios e Soluções, né? Da Joana de Ângeles, no capítulo 4, tá certo? Pode passar, Claudine? Claudine? Acho que passou, não? Não, para mim não. Ah, que estranho. Não, não aqui. passou. Não? Ah, então peraí, que deve ter dado. Agora sim. Deixa eu tirar esse quadrinho daqui, porque ele está bem no... Vai para cá. Então, a Joana de Ângeles começa falando da vida biológica, né? Ela trata a vida biológica e depois vem falar da vida mental, né? A vida biológica em si mesma é resultado de automatismos, funcionando com harmonia desde que os equipamentos orgânicos se encontram em ordem. Para esclarecer para vocês, assim, o que está em preto, entre aspas, né, é o texto original que está lá no livro. E o que está, as observações feitas em vermelho, então, são observações minhas, né, só para a gente deixar bem claro. Então, ela fala bem isso, assim, a gente tem a nossa natureza humana, digamos, a gente tem um corpo biológico, uma vida biológica, né, que funciona de forma automática, né? Uma vez que todos os nossos órgãos estejam sãos, funcionando bem, tudo vai funcionar bem, tudo vai fluir, fatalmente nós vamos evoluir, vamos crescer, bebê para adolescência, infância, adolescência, adulto, envelhecer e morrer, né? Isso é a vida, essa vida biológica, né? Então, eu coloquei como observação que os nossos órgãos funcionam sozinhos. Não nos cabe mandar o coração bater ou parar, por exemplo, né? Isso faz parte da nossa natureza humana, desde que o homem é homem, né? Então, essa é a questão da vida biológica. Pode passar, Claudine. Já a vida mental se inicia por vislumbres e percepções, à medida que o espírito se assenhoreia dos equipamentos do cérebro, que decodificam as ondas do pensamento. Então, essa vida mental, né, que é o que nos vai guiar, né? Ela inicia assim já juntamente com a vida biológica, é claro, mas ela vem surgindo aos poucos, né? Por reflexos, relâmpagos, algumas memórias assim que a gente vai trazendo, né? Isso vai acontecendo na medida que o nosso espírito vai tomando conta do campo, né, dos equipamentos do cérebro, que compete ao cérebro. O cérebro, ele é o órgão responsável pela nossa capacidade de pensar, né? Agora, o conteúdo desses pensamentos vem de onde, né? Então, ele é só uma máquina ali, né? Mas quem bota esse cérebro para funcionar é o nosso espírito, né? E esses pensamentos que a gente vem, que fazem parte do nosso dia a dia, que nos dirigem a vida, esses pensamentos vêm sendo construídos ao longo de todas as nossas existências, ficando armazenado nesse nosso espírito, né? No espírito, no perispírito. Então, tudo fica ali, e à medida que o ser humano nasce, inicia a vida biológica, inicia a vida mental, e o espírito vai tomando conta desse aparelho, que é o cérebro, e ali, então, começa todo esse processo, essa nossa vida mental, certo? Quando vocês quiserem fazer uma observação, levante a mãozinha que a Claudine avisa, porque eu não sei se eu vou ver aqui. O próximo, Claudine, por favor.
O ser humano, vitorioso nas etapas anteriores pelas quais passou, ao atingir o momento da razão, traz íncitos nos refolhos das fixações da aprendizagem intelectual os hábitos mentais. Que vem a ser esses íncitos nos refolhos, né? Ele está gravado lá no subconsciente, né? Esses hábitos mentais que hoje nos dirigem, que hoje fazem parte do nosso dia a dia, né? Como eu falei no slide anterior, ele vem sendo construído e armazenado no decorrer de todas as nossas existências. Então, hoje, às vezes, a gente tem um hábito assim que a gente não sabe nem de onde veio, né? Diz, nossa, por que eu ajo assim, né? Mas ele certamente tem origem, né? Ou até mesmo nessa nossa vida já de infância, por exemplo, ou em outras vidas passadas, né? Então, são esses hábitos mentais, né? São eles que passam a dirigir a sua conduta. Porque toda a programação existencial começa no pensamento. O pensamento em si, gente, eu até vi uma reportagem bastante interessante, que ele é algo difícil de ser estudado, de ser compreendido, justamente por quê? Porque para ser um bom objeto de estudo, para se fazer um bom estudo, então, né, o estudioso, o cientista, ou investigador que seja, ele tem que se afastar e observar o objeto de longe. E com o pensamento não tem como a gente fazer isso. Ninguém consegue pegar o pensamento, tirar dentro da sua mente, colocar em cima de uma mesa, agora eu vou estudar o pensamento. É uma coisa que não tem como ser feita. Então, por isso que os nossos pensamentos, assim, digamos, uma das maiores dificuldades que se existe hoje é estudar os pensamentos, né? Então, a gente vai, graças a Deus que nós temos essa teoria espírita, temos bastante estudiosos, bastante ajuda, né, do outro lado, que nos fazem entender um pouco melhor como é que funciona, né, essa questão, tá? Então, esses hábitos mentais são são esses hábitos que acabam dirigindo a nossa conduta diariamente, né? E se eu perguntar assim, né, para vocês, quais são os hábitos mentais que vocês têm, talvez muitos não saibam responder. Até eu mesmo, embora a gente já venha estudando há bastante tempo e procura estar monitorando nossos pensamentos, se vocês me perguntarem, Helena, quais são teus hábitos mentais hoje? Alguns eu posso identificar, outros ainda não identifiquei, né? E talvez a gente tenha que passar muitas existências para poder identificar corretamente quais são os hábitos mentais que nos dirigem, né? Eu já até compartilhei com vocês, um dos hábitos mentais que eu tinha, que me fazia sofrer muito, que acabava com meus dias, era essa questão da irritação, tudo me incomodava, tudo me irritava, né? E por quê? De onde vem isso? Eu, sinceramente, como eu já disse para vocês também uma vez, muitas das minhas perguntas não têm resposta, né? Mas hoje eu sei que ele existe e que eu preciso aprender a lidar com ele, eu preciso mudar esse hábito, eu preciso substituir esses pensamentos ruins por coisas boas, né? Por exemplo, só para citar um exemplo, sou uma pessoa que não gosta de barulho, né? Então, gosto de organização, gosto de silêncio, né? E duas crianças, meus netos, um de 9 e um de 5 anos, são dois barulhentos, né? Então, assim, quando eles começam com aquelas correrias, aqueles gritos dentro de casa, que aí vem, sabe, vem aquela coisa de mandar eles parar, eu rapidamente troco o pensamento, agradecendo a Deus pela saúde deles, porque se eles estão correndo, brincando, é porque eles estão saudáveis. Então, assim, ó, esse é um exercício diário que a gente tem que fazer, né? E tá trocando esses pensamentos ruins por coisas boas, né? E se não conseguir fazer isso, pelo menos pedir ajuda para que Deus nos auxilie a enxergar melhor o que a gente precisa enxergar e ir substituindo aos poucos, né? Esses hábitos. Pode passar, Claudine. É de alta relevância considerar essa questão, porquanto no pensamento estão as ordens do que se deve realizar e como proceder à sua execução. Deixando-se conduzir pelas manifestações primitivas, habituais, repetem-se, sem resultados positivos, os labores que mantêm o ser no estágio em que se encontra, sem o valor moral para alcançar novos patamares no processo de evolução. Então, assim, ó,
é extremamente importante que a gente passe a monitorar, a vigiar os nossos pensamentos, sim, porque senão a gente vira uma simples marionete, aqueles bonequinhos, né? Bota na mão e faz, né? O pensamento manda a Helena brigar, ela briga, manda a Helena comer, ela come, manda a Helena dormir, ela dorme, manda a Helena chutar, ela chuta. Então, assim, pensa, né? E cadê a Helena, né? A Helena não está presente, porque se o pensamento diz tudo que eu tenho que fazer e eu faço tudo que ele me manda fazer, né? Eu vou mudar o quê? Eu vou evoluir em quê? Se tudo que está vindo, todas essas ordens que estão me chegando na mente, eu estou obedecendo, são coisas velhas, né? São coisas que, sabe, Deus, há quantas existências estão comigo, né? E enquanto eu obedecer esses pensamentos, obedecer essas ordens que vêm da minha mente, eu vou ficar nessa mesmice, né? Vou entrar, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, e não vou sair dessa bola, né? Não vou evoluir em nada, não vou atingir nenhum patamar, né? Não vou mudar de patamar, né? E aí eu lanço a pergunta assim, como que a gente vai alcançar esses novos patamares no processo de evolução? Qual é o objetivo da nossa atual existência? Isso é uma pergunta que eu me faço, né? Já me fiz várias vezes. E resposta completa a gente não tem, mas eu penso que o primeiro passo, digamos, né, para eu alcançar um novo patamar, é justamente mudar esses meus hábitos mentais, né, parar de fazer a mesma coisa, né, que me trouxe até aqui, certo, né, evoluir já, com certeza, mas não me servem mais, muitos pensamentos não me servem. Aliás, todos os pensamentos que vêm à mente, que não são condizentes com a lei de Deus, não me servem, né, eles devem ser jogado para o lixo, eles precisam ser substituídos, né? E, então, assim, o objetivo dessa nossa, pelo menos para mim, da nossa existência é isso. Eu preciso galgar, eu preciso subir alguns degraus, eu preciso melhorar, né? Eu não tenho que ser melhor do que ninguém, eu tenho que ser melhor do que eu mesma dia a dia. Hoje tem que ser melhor do que ontem, amanhã tem que ser melhor do que hoje, né? Mas é assim, essa questão mesmo de buscar o nosso conhecimento, a gente precisa se conhecer, precisa saber quais hábitos mentais a gente tem, né? Para que depois a gente possa fazer uma mudança, porque se eu não sei os hábitos mentais que eu tenho, né, a partir do que eu vou mudar? Qual vai ser meu ponto de partida? Pode falar, Fabrícia, por favor. Boa noite. Boa noite. Você falou a palavra substituir o pensamento. Aí eu questiono assim, substituir o pensamento antigo por o quê? Daí você deu uma dica ali que é a questão, né, por aquilo que converge com a lei de Deus, não aquilo que, que não converge. Aí eu fiquei aqui pensando, questão de substituir o pensamento, não seria dar uma, ressignificar ele, no sentido assim, ó, exemplo, tô aqui, exemplo hipotético, tô aqui parada, sentada, com a mente bem aleatória, pensando, assim, divagando, sei lá, sem estar presente, né, sem saber o que está acontecendo, digamos assim, no mundinho da ilusão. Aí vem um pensamento, e aí eu penso, não, tem que trocar isso aqui por outra coisa. Será que isso não é muito também meio automático? Então, será que não é ideia de ressignificar? Por exemplo, eu estou pensando assim na questão de traumas mesmo, na questão daquelas situações pessoais bem dilacerantes, assim. Sim. Não trocar, mas acho que ressignificar alguns pensamentos, né? Não sei, só aqui para poder refletir, né? Porque eu pensei que depende de substituir, a gente acaba caindo daí no outro extremo também, e aí não sai, não sei, eu estou pensando em outras aulas, tá? Tô aqui só para questionar um pouquinho. Quando eu digo na questão da substituição, Fabrícia, é mais assim, ó, é não deixar aquele pensamento tomar conta do teu ser e acabou, entendeu? Deixar que ele te direcione, entende? Eu acho que a ressignificação é uma ótima sugestão, com certeza também. Mas assim, quando eu me refiro na questão do substituir, é justamente isso, é olhar esse pensamento, não deixar que ele te tome, que ele te invada e passa a te guiar, né? E além disso, olhar para eles, o que que ele está significando para ti, o que que ele quer que tu faça, por quê? Mas assim, ó, eu até falei há pouco, nessa questão, por exemplo, da irritação, como eu citei, eu não tenho muitas respostas do porquê que o barulho me irrita, por exemplo, sabe, Fabrício? Eu não tenho essa resposta.
Então, eu preciso não deixar, o que eu tenho que fazer é não deixar que essa irritação tome conta. É buscar, olhar para aquela situação que me trouxe, que está me trazendo a irritação, e dar um outro significado para ela, né? Não deixa de ser uma ressignificação, que foi, não sei se está fazendo quando eu dei o exemplo, né, na questão dos meus netos, por exemplo, na questão do barulho. Nossa, se eles estão com barulho, graças a Deus, eles estão saudáveis, né? Então, assim, substituir no sentido de ver o lado bom naquela situação, porque toda situação tem um lado bom, entendeu? Mais ou menos nesse sentido. E se tu não achar nenhum lado bom, mas pelo menos passar a olhar aquilo como um mal, digamos, entre aspas, um mal que precisou acontecer. Por alguma razão, tu teve que passar por aquilo ali. Então, passar a olhar aquela situação, que seja uma dor, seja um trauma, né? Por que eu tive que passar por aquilo ali? Algum propósito há. Que aprendizado eu tenho que ter com aquilo ali, entendes? Pelo menos é assim que eu penso. Não sei se É a ideia do aceite. Se não compreende agora no momento, compreende com o tempo. Né? A compreensão vindo com o tempo. Aí sai da postura de resistência, de resistir, de enfrentar, de não aceite. Que no primeiro momento é o que a gente acaba fazendo inúmeras vezes, ou fez mais em alguns momentos, e fez menos, está fazendo menos agora, mas primeiro é uma reação, depois é uma aceitação, sabe? Enfim, acho que é mais ou menos por aí, assim, essa ideia não sei se alguém da troca, da substituição do pensamento. Eu era bem resistente, resistente e persistente, sabe? E ficava dando volta. Eu digo era, porque perto do que eu era, assim, estatisticamente, os momentos de resistência, os momentos de eu ficar comigo mesma lutando e enfrentando, me machucando, e na postura de não aceite mesmo, de não aceitar. Podia não ser externalizado, mas internalizado eu gerava uma série de problemas, assim. E entendendo hoje a ideia do que é vibração, do que é energia, do que é tudo isso, fica muito mais claro. E assim, ó, hoje eu demoro, eu posso dizer até minutos para sair energeticamente e vibracionalmente de uma situação, sabe? Coisa que eu demorava dias até semanas para sair. Eu demorei meses para sair de situações. E voltava meia volta, caía naquele ponto. Passava um tempo, caía no mesmo ponto. Então, ou até pior, né? Naquele mesmo ponto. E aí, hoje, assim, eu já saquei que eu não tô legal. Opa, baixei, peraí, vamos ver se dá para voltar. E graças mesmo que Deus coloca pessoas mais evoluídas, com uma trajetória um pouco mais à frente, e que estendem a mão, os ouvidos, os ombros, né? E ajudam, auxiliam nessa caminhada. Mas é isso. Deus tem sido muito bom para nós, né, Fabrícia? Acho que sempre foi a gente que não via, né? Tem toda a razão, sempre foi. Que não enxergava. Porque assim, isso não nos coloca numa situação de privilégio, muito pelo contrário, numa situação de débito, não é de débito também, mas assim, de preciso fazer também porque eu também sou ajudada. É aquela parábola que diz assim, 10 foram curados, só um voltou para agradecer, e Jesus falou, vai e fala, sabe? Vai e diga o que está acontecendo. Então, acho que é isso, olha, teve mudança, está tendo mudança, você quer aproveitar, né? Então, é mais ou menos assim, olha, e o mérito é todo divino, não é? Eu acho que Deus usa, assim, a gente é só um canal, Mas sei lá. É o que eu digo para ti, né, Fabrício? Nem eu, nem tu, nem, né? Não. Não caímos aqui de paraquedas, né? Não é uma coincidência, não é um acaso, né? É Deus cuidando da gente, porque Ele viu que a gente estava num sofrimento bem grande, né? Sempre. E quando a gente começa... Sim. Em algumas coisas, né? Então... Aqui tem no slide, assim, ó, eu achei uma frase bem interessante aqui, ó. De alta relevância considerar essa questão, por quanto pensamento estão... deixa eu aumentar aqui. Ordens, né? As ordens do que deve realizar. Tudo tem ordem. É a gente que gosta de bagunçar tudo, né? Porque assim, no Evangelho tem ordem, na natureza tem ordem, no corpo, no organismo, no nosso corpo tem uma ordem para as coisas acontecerem. Mas sabe? Essa ordem aqui não é para ser cumprida, tá? Eu quero
pensamento, desses hábitos, é bom não Sim, eu entendi, mas eu quis pegar a palavra de ordem, assim, e trazer essa para a coisa da bagunça, que é o que a gente vive, talvez, hoje em dia, muito mais forte, e vive a bagunça do pensamento. Então, e existe uma ordem nas coisas, existe uma ordem na natureza, uma ordem no divino, e então a gente tem que estar realmente, assim, começar a se observar para poder observar isso, sabe? Se observar para poder observar e poder entender as coisas. Acho que é por aí. Eu só quis pegar a ideia, a palavra ordem, ela pensar ela e trazer para essa coisa da comparação com a bagunça, sabe? Só isso. Obrigada, Fabrícia. Cris? Oi. Então, eu só queria falar um pouquinho, puxar um pouquinho mais não é para baixo, né? Mais para dentro. Que muitas vezes esse mecanismo de solução também é um hábito, entende? Então, a gente cria mecanismos de solução para os problemas, por exemplo, né? Então, eu me chateio e então aí eu reflito sobre e na maioria das vezes demora um tempo para chegar a uma conclusão e tudo bem, isso é um começo, mas precisa ficar atento para que também isso não vire um mecanismo, esse mecanismo não vire um hábito, entende? Porque senão a gente está sempre aprisionado em alguma coisa, o novo nunca consegue chegar. E essa reflexão me chegou agora, assim, até é um tema que a gente já conversou algumas vezes, né? Mas, inclusive, isso, assim, essa ordem no sentido de que, eu sofro, daí eu penso, daí eu vejo que a minha criança ferida tá muito ferida, tá chorando, entende? Esse mecanismo todo. Então, quem sabe se a gente também fizesse esse exercício de olhar para o problema de um outro prisma, né? E saísse desses mecanismos que a gente já está habituado a ter. E quem sabe a gente acha uma saída mais interessante, porque tudo tem que ter um começo, isso é fato, né? Então, todos nós somos criaturas que estamos num nível muito baixo, um nível evolutivo muito baixo, e não tem como ser diferente, do contrário, não estaríamos aqui nesse planeta, e é uma ilusão muito grande achar que nós somos melhores que qualquer outra criatura. Então, nós somos todos iguais, todos com as nossas crianças feridas, todos com as nossas mágoas, nossas carências, principalmente a carência de Deus, que é o que faz esse vazio ficar tão grande. Mas eu acho que também faz parte dessa potência que a gente tem, que é a inteligência, de começar a ver as coisas de uma outra maneira verdadeiramente e não ficar replicando, né, maneiras que a gente já faz e que sabe que também não está dando muito certo. Isso eu tomo para minha vida principalmente, né? É isso, Helena, obrigada. Se ficou alguma dúvida aí, só falar, porque talvez eu dei um comentário, acho que a Fabrícia quer falar novamente, mas eu vou buscar novamente essa questão da minha irritação, por exemplo, com o barulho, né? Só para como eu disse, assim, ó, eu não tenho, assim, a resposta adequada ainda do porquê que essas coisas me irritam, mas depois que eu comecei a parar, a olhar e a substituir, a não me deixar levar, né, não me deixar irritar por essas coisas, eu já não tenho mais me irritado, entende? Então, talvez eu não tenha descoberto, acredito que não tenha ainda, né, esclarecido quais são as razões, né, por quais motivos eu ficava, porque hoje já não me irrito mais, realmente bem difícil conseguir. Então, assim, ó, eu penso que de alguma forma, eu não sei explicar exatamente o processo que está acontecendo, mas essa conduta minha de analisar, de olhar o pensamento, não me deixar conduzir por ele e procurar ver coisas boas naquela situação, isso fez com que eu deixasse de me irritar. Então, para mim, algum benefício trouxe, entende? Então, acho que, porque eu não sei vocês, mas as respostas para os meus problemas, para as minhas, digamos assim, esses hábitos mentais, para todas eu não tenho, né? Mas
Enfim, é isso. Mas obrigada também, obrigada, Cris. Podemos passar, Claudine, por favor? Helena, espera um Oi. pouquinho. Hum. Volta lá, Volta, Claudine, por Cris, favor. volta. Volta, Claudine, desculpa. Gente, o processo que a Helena está fazendo, ele está absolutamente certo, tá? Não tem nada de errado. E é o que ele diz ali, né? Você tem um hábito mental que é primitivo, que é inferior. E você precisa se libertar dele e percorrer outra trajetória. Primeiro, você precisa entender que o nosso universo é dualístico. Então, a primeira coisa é ver a dualidade, né? É ver os dois polos. Ó, eu tenho um hábito mental, estou aprisionado nele, eu me irrito, não é? E o contrário da irritação é eu ficar calmo, é eu ficar pacífico. E o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a gente precisa não atender aos pensamentos. Okay? Você tem um pensamento e você se comporta como aquele pensamento, isso é que é inércia. Inércia é o pior movimento que tem. Aliás, ele não é movimento, ele é inércia, né? Então, a pior coisa que a gente pode fazer é estar na inércia, é estar acomodado. Então, vamos lá. É um exercício gigantesco esse. Todos os dias, você perceber o teu pensamento e não se comportar como ele quer. Se você está vendo a dualidade, ou não está vendo a dualidade, ou você está indo cego, mas você se colocou no movimento de sair da prisão. Se você saiu da prisão, você está livre. Em algum momento, a resposta vem. A Helena, por exemplo. Por que ela ficava irritada? Porque ela é intolerante. Por que ela é intolerante? Porque ela não tem misericórdia. Por que ela não tem misericórdia? Porque ela é rígida, ela é rigorosa. E por que ela parou de se irritar? Porque ela flexibilizou. Eu aceito o barulho. Pronto, tudo se acomodou. Ela deixou de lutar, né? Ela travava um conflito. Alguém está fazendo um barulho, eu me irrito. É um conflito interior. E quando ela diz assim, não, eu vou me harmonizar com isso. Não me irrito mais. Houve harmonia, ela se pacificou. E se pacificou interiormente. Mas o mais fundamental é ela não se comportar como o pensamento mandou ela se comportar. É o que ele diz ali, ó, é de alta relevância. Não receber ordem do pensamento. Nem proceder como ele está dizendo. É todos os pensamentos. Então, vamos lá. A Cris falou de você não transformar. Como é que você não transforma um hábito em outro hábito? Quando você usa inteligência, gente. A sua capacidade de discernir. Pelo menos de discernir se você quer ou não quer. Você já está discernindo ou não está? Vem um pensamento. Eu não sei o que ele é, eu não sei a causa, eu tenho um efeito aqui que veio para mim, não é? Estou recebendo um efeito, eu não sei a causa, não sei o que é, mas eu não quero fazer. Já não é um discernimento? Você já não se colocou como um senhor no seu universo e diz, opa, aqui não é meu pensamento que vai mandar em mim, eu vou mandar em mim. Eu quero saber o que é que ele significa e se é bom ou ruim, não é? Qual a qualidade dele, qual a consequência, qual a intenção. Se eu não souber responder nada disso, eu pelo menos preciso saber responder se eu quero ou não quero fazer aquilo. Que já é um discernimento. O resto vem depois, porque quando a gente se coloca no movimento, o movimento alcança a gente. Aliás, o movimento está aí o tempo todo, nós é que saímos do movimento. Então, quando eu saio dos hábitos mentais, que é inércia, e me coloco no movimento, mesmo com um passinho tímido, o movimento me pega e ele clarifica a minha mente. Porque o que está obscurecendo, obnubilando a minha mente, está dentro da inércia. Isso me traz cegueira. Mas não é assim, que eu dei um passinho e vai clarificar tudo. Não, eu dei um passinho, abre um pouquinho. De acordo com o que eu vou andando, vai abrindo. Aí depende de nós
de querer continuar no movimento. Mas aí eu tenho um pensamento, esse eu não quero, o outro eu quero. Aí o outro eu cumpro a ordem dele. Aí o outro também eu compro, o outro eu compro, o outro eu compro, esse aqui eu não compro. Aí sim, aí é o que a Cris falou, você só saiu de um hábito para entrar em outro, né? Mas nós precisamos fazer isso com todos os pensamentos. E eu vou mais longe, né? Se vocês entenderem que temos hábitos mentais, que estamos congelados nele, onde a energia também está congelada e a consciência está aprisionada, nós percebemos a vida, as pessoas e as coisas com esse conteúdo, que não é verdade. Que não é verdade. Que é uma mentira. É só um conteúdo que eu me aprisionei. Aí você olha para fulano e digo, pô, aquela fulana é chata. Mentira, eu sou chato. Porque eu não conheço aquela fulana. Eu estou percebendo ela com o meu conteúdo mental. Mas, se vem um pensamento, a fulana é chata. Por que a fulana é chata? Eu não quero pensar que ela é chata. Eu já estou discernindo. A capacidade de discernir tira você do inconsciente para o consciente, do subconsciente para o consciente. Do consciente você vai para o superior. Não é isso? Então, o que nós precisamos prestar atenção nessa aula é exatamente isso. É que todos os nossos pensamentos são maléficos, são prejudiciais, vêm de conteúdos e hábitos mentais primitivos, do quais nós estamos aprisionados e vivemos com eles achando que estamos certos. E que precisamos discernir e não nos deixar conduzir, seduzir, ser manipulado por eles. Senão não há liberdade. Exato. Não há liberdade. Nós somos todos prisioneiros, né, Jorge? Isso. Todos. Somos todos prisioneiros. Mas aproveitar que está na tua fala, um mantra, para mim, tá? Falasse, eu não lembro nem se foi no primeiro ano de estudo, segundo, terceiro, né? Mas quando tu falasse assim, ó, é tudo mentira, lembras? Assim, tudo que vem, o primeiro pensamento que vem na tua mente é mentira. Tudo, sempre o primeiro que vem, ele é fruto do quê? De todo esse condicionamento. Então, desconsidera, o primeiro pensamento ele tem que ser jogado no lixo. Acho que esse é o primeiro. Isso é uma lição que eu tenho, né, buscado colocar em prática. Obviamente, gente, nossa, várias vezes durante o dia, quando eu me dou conta, eu já estou no embalo, né? Porque nós temos 66 mil pensamentos, né, Jorge? É isso? Por dia, se não me engano, coisa muito louca. Então, assim, pensa, tu não consegue controlar todos, né? Não se ilude, porque isso. Mas algumas coisas, pelo menos o que mais te faz mal, tu começa a ficar mais, né, mais atento e eu acho que é um bom começo, sim, com certeza. Como nós estamos em pouca gente aí, eu queria saber o que a Claudine acha, a Maria Tinelli, Carlinhos, vocês também podem falar. Não é? Contribuir aí com a Helena. Gente, é importante vocês entenderem isso. Não atendam às ordens do seu pensamento. Não sejam escravo desse pensamento. E nós estudamos obsessão, estudamos alienação mental, e isso é um tipo de alienação mental, né? E isso abre brechas para obsessões. Então, se os outros quiserem falar, Claudine, Carlinhos... Eu só queria complementar a minha ideia inicial ali, que tudo perfeito, né? Perfeito que eu quero dizer, esse movimento que a gente faz, que o Jorge acabou de falar, mas a ideia principal da minha fala é só para esmiuçar um pouco mais, né? Porque o nosso objetivo principal é o discernimento, ok? Então, a gente está aqui para discernir. E a gente faz isso através do quê? Da inteligência. Então, é nesse momento que eu preciso investigar, para que eu não caia na inércia e num novo hábito. Essa é a minha fala. Por exemplo, quando a Helena diz assim, e o Jorge falou muitíssimo bem, mas só realmente para complementar, eu me irrito. Aí o Jorge chegou e falou, né? Por que eu me irrito? Porque isso, porque aquilo, sou arrogante, sou impaciente e tal. Então, essa investigação é necessária.
entende? E não simplesmente, eu me irrito, então eu não aceito o meu pensamento de irritação, e tudo bem, eu fico tranquila. Aí compreende que eu crio um novo hábito. Entendi. Entendeu? Então, quando eu passo por essa investigação, por esse discernimento que o Jorge relatou ali, que no começo da aula o Jorge ainda não estava, e a Helena disse, nossa, o Jorge tem essa capacidade, né, de expandir uma situação de uma maneira que a gente compreende vários sentimentos e tal. Então, é nesse sentido, né, de que a gente tenha sempre o objetivo de discernir, de não parar por ali, de não cair na inércia novamente, com um novo hábito, simplesmente, tá, eu não aceito esse pensamento, ótimo, e é isso aí, começa por aí. E tem um outro convergente com Deus, mas preciso investigar. Então, acho que agora ficou mais claro, né? Mas é isso, valeu, obrigada. Mais alguém, gente? Acho que podemos seguir, então. Obrigada, Jorge, obrigada, Cris. Não, eu quero concluir de novo. Por favor. E complementar o que a Cris está dizendo, que às vezes tem tanta coisa que a gente esquece. Nessa situação do discernimento e da investigação, nós não podemos usar nada negativo, tá? Não podemos usar nenhum material do hábito mental, do que nós estamos aprisionados. Senão você vai trabalhar, você leva a tua mente de novo para dentro da prisão. Então, você tem que olhar para todo o seu pensamento com muito amor e bondade, compaixão e misericórdia com você mesmo. A tua ideia ali é se autoconhecer, é identificar a causa e se autoconhecer. A identificação da causa e o autoconhecimento é uma força desalienante. E começa-se o processo da autoiluminação aí. Vocês verem como é importante. Vou repetir, é uma força desalienante, porque tira sua mente do hábito, né? Ela tira a tua mente da alienação e ela começa o processo de autoiluminação. Pronto, fiquei calado agora, Helena. Não falo mais. Nossa, pode falar quantas vezes quiseres, porque eu disse, tu não estavas quando eu falei que depois de terça-feira, quando tu pegou aquele meu exemplo, que eu saí do quarto com vontade de chorar, e abrisse todo aquele leque, nossa, para mim, pode falar quantas vezes quiseres. E aí eu fiquei assim pensando, né, quanto mais conhecimento a gente precisa ter, o quanto essa investigação precisa ir a fundo, né, gente? Nossa, eu fiquei realmente encantada. Mas obrigada, viu? Obrigada pela participação. Então, indo à frente, no próximo slide, aí a Joana diz que, em decorrência das vivências anteriores, ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão da sua força desequilibradora. São essas evocações inconscientes que primeiro assaltam a casa mental do indivíduo no seu cotidiano. Então, assim, nós estamos, né, a Terra por si só já é um planeta de sofrimento, né? Não é de alegrias, aqui é de provas e expiações, é de dor, é de, né? Então, assim, isso, a Terra, onde nós estamos hoje. Quer dizer, se for voltarmos, né, alguns anos atrás, outras vivências, algumas existências anteriores, o sofrimento, talvez coisas que hoje para nós já são normais, digamos assim, que para nós, por exemplo, hoje que são absurdos, não, há anos atrás era uma coisa normal, né? Eu até vi uma palestra falando sobre a questão da escravidão, eu achei muito interessante, porque lá atrás, né, na época da escravidão, o senhor de escravo, que tratava bem os seus escravos, nossa, era um homem de bem, era um homem iluminado, mas ele escravizava igual, entende? Hoje, que para nós é uma coisa inaceitável, né? Mas veja assim, quer dizer, que as nossas existências anteriores, toda essa nossa evolução, que até chegar aqui nós corremos bastante, a gente percorreu uma jornada grande. Sabe Deus por quantas dores, por quantas coisas ruins, até porque se a gente tivesse chegado já num patamar, né, de evolução, já, nossa, superado todas essas feridas que a gente tem, né, a gente já não estaria na Terra, né, já estaríamos em outro lugar. Então, se estamos aqui, é porque nós temos muitas dores, muitas angústias para pôr em prática ainda, né, para resolver, né. Então, todas essas coisas ruins, todo esse sentimento de dor, de pessimismo, de tudo isso aí,
né? É a primeira coisa que vem na nossa mente hoje, né? Então, ó, é o primeiro que assalta a nossa casa mental. Então, assim, ó, eu comparo, eu gosto muito desse comparativo. É a mesma coisa quando tu entra lá no Google, vai procurar alguma coisa, pesquisa lá, sei lá, vou pesquisar sobre a Covid, né? Então, daqui a pouco eu volto lá e só boto o C, já vem tudo sobre a Covid de novo. Então, assim, aí fica vários dias buscando sempre a mesma coisa. Por quê? Porque o celular, a memória do celular, os programas ali, eles fazem isso, eles fazem buscar coisas já conhecidas. É a mesma coisa na nossa mente. Então, quando eu me deparo com uma situação, a primeira coisa que vai vir é uma experiência, meu cérebro, a minha mente vai buscar uma coisa que eu já vivi, semelhante àquela situação, e vai querer que eu responda da mesma forma, né? E isso é por isso que eu digo que esse primeiro pensamento que vem é disso, é desse condicionamento, é dessas mágoas, é dessas coisas ruins que eu tenho gravado, né? Então, por isso que ele tem que ser desprezado, sim. Ele não pode guiar, ele não pode me dar uma ordem e eu cumprir. Por quê? Porque essa ordem que ele vai me dar, o primeiro pensamento, a primeira coisa que ele vai mandar eu fazer, não, não é condizente com a minha situação, não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa. Eu até vi também um documentário, que eu não sei, eu não gravo nomes e nem, né, mas assim, de um estudioso, eu não sei se ele era espírita ou não, mas ele resolveu fazer uma pesquisa, assim, pedir para algumas pessoas que durante um longo tempo procurassem anotar as suas preocupações futuras, né, as causas de suas ansiedades. E eles foram anotando, enfim, não sei, não lembro mais por quanto tempo, mas no final desse estudo, né, ele concluiu, chegaram à conclusão de que 98% das preocupações, das coisas que vêm na mente, que me deixam angustiadas, não acontecem. Não acontecem. Muitas das coisas que acontecem, né, são inesperadas. A gente, opa, né, não estava esperando por isso e isso aconteceu. Mas por que que a gente espera a coisa ruim? Porque eu já vivi essa coisa ruim. Isso me angustia. Então, qualquer coisa semelhante vai me reportar, vai me fazer reverberar, vai me trazer, né, nessa situação, todo o sofrimento que eu já passei. Pois não, Jorge? Oi, Helena. Eu queria frisar de novo para o pessoal que está assistindo a aula, assim, então, esse primeiro pensamento é a nossa primeira percepção. Então, quando você olha para uma pessoa, seja ela qual for, estiver fazendo, na sua percepção, um erro, uma conduta ruim, ou uma coisa, ou uma ideia que vem na sua... tudo vem desse conteúdo. Por isso que nós não temos pensamento de amor, de bondade, de misericórdia, de indulgência, de perdão, de beneficência, de desapego, porque todo o nosso conteúdo mental é desse nível aí. Então, quando a gente olha para uma pessoa que a gente gosta ou não gosta, você está olhando com esse conteúdo. Por isso que a gente olha para os outros e não vê qualidade. Entende? Verdade. A gente tende a condenar, a criticar, a censurar, a maldizer, mas a gente não vê qualidade. Porque aí está a resposta. Que vem os pensamentos, tudo desequilibrado, de pessimismo, de angústia, de dor, de sofrimento, de raiva, de revolta, de violência, vem tudo isso aí. E fora o que aconteceu conosco no passado, se fomos mortos, ou se matamos, ou se roubamos, ou se for tudo. É bem isso. Então, é esse conteúdo que vem, não é outro. Então, por isso que precisa discernir, como a Cris falou. Pelo menos dizer, eu quero esse pensamento, ou não quero. Gente, entendam isso, que se vocês fizerem isso, vocês vão limpar o próprio perispírito. Vocês vão tirar todas as influências maléficas de você. Vocês vão parar de fechar circuito elétrico de vocês para você mesmo e produzir fluidos que dão doença. Quando a gente tem um pensamento ruim, de nós para nós mesmos, nós fechamos o circuito elétrico e ele cria uma desritmia. Essa desritmia tem uma queda do sistema imunológico e abre a brecha para as bactérias, para os vírus e para todos os tipos de doenças. Com o pensamento humano. Sim. Então é isso.
Obrigada, Jorge. Podemos ir para frente, Claudine? Nosso querido Krishnamurti, um estudioso, um homem que eu aprendi a admirar, de início eu achava assim o vocabulário, eu não entendia muitas coisas que ele falava, mas aos poucos, né, a gente foi se adaptando e aprendi a gostar, né. Então ele diz o seguinte, ó, que todo o nosso pensamento é o resultado do nosso condicionamento. A gente está sendo repetitivo porque é uma verdade. Vem de nossas experiências, memórias, medos e esperanças acumuladas. Obviamente, tal mente não é livre, né? Então, que liberdade nós vamos ter, se como a Fabrícia até falou há pouco, vou usar a palavra ordem, né? Que liberdade a gente tem se a gente apenas obedecer às ordens do pensamento? Quem somos nós? Né? Que decisão, que liberdade é essa que não me permite escolher nada? Eu não me permito escolher nada, nem sequer olhar, pensar, quero, não quero. Eu simplesmente faço o que me mandam. Eu sou livre? Não tem liberdade ali. Então, há sim um grande aprisionamento, né? Porque se a gente não tem a liberdade de dizer o que quer, o que não quer, é uma prisão total. Então, só para a gente enfatizar mesmo, né? É bem essa situação, gente. Assim, a gente é prisioneiro, sim. A gente é. Nossa, quando eu começo a pensar, assim, por todas as situações que eu já passei, o quanto que eu já sofri por coisas tão tolas, por coisas. Mas eu acho que naquele momento era daquele jeito que era o melhor que eu pude dar, digamos assim, né? Antes de deixar a Cris falar, até uma outra coisa que eu vou colocar, que eu acho que eu já falei para os amigos aqui também, olha, veja o que eu vou dizer, e é uma verdade, eu era uma pessoa ciumenta ao extremo do meu marido, uma coisa surreal, gente, vocês não têm noção. Passei épocas de não querer sair com ele, porque eu me incomodava com tudo que ele fazia, dos lados que ele olhava, para quem ele olhava. Eu preferia ficar em casa, deixar ele ser sozinho. Ficava em casa remoendo, pensando o que ele estaria fazendo. Então, vocês olhem a doença, isso já é uma doença mental, né? E um dia, um amigo chamado Jorge me deu uma bronca, que eu não esqueço até hoje. No dia eu fiquei impactada, fiquei aborrecida, mas agradeço enormemente, porque ele me disse o seguinte: tu não tens que confiar no teu marido, tu tens que confiar em Deus. Né? Tua confiança é só em Deus, não confia em ninguém, não deposita tua confiança em ninguém, deposita tua confiança em Deus, né? E aí eu comecei também, gente, foi um outro hábito mental que, com a graça de Deus, eu consegui me livrar, e vocês não sabem, assim, o bem que isso me fez, que era uma outra prisão que eu tinha até vergonha de falar hoje, né, digamos, olha, besteira, né, mas é o ego, né, mas que também consegui me libertar. Embora, gente, volta e meia, sabe? Pá, vem. Ele vem e tenta assaltar minha casa mental de novo, né? E eu digo, pode parar, né? E aí, quando eu não tenho uma resposta muito óbvia para aquilo, eu só digo, eu confio em Deus. Deus, ó, estou nas tuas mãos, confio em ti, né? E assim a gente segue. Então, se libertar dessas amarras, gente, se libertar desses hábitos mentais é uma coisa maravilhosa. O pouco que eu consegui já me traz um benefício muito grande. Cris, pois não, querida? Então, hoje estou faladeira, né? Mas eu acho que é importante a gente falar um pouquinho desse condicionamento. Hoje eu até estava conversando com o Jorge de manhã e a gente estava conversando sobre, acho que foi ontem ou hoje, não lembro bem, mas não importa muito. Que como nós somos repetidores, porque o hábito mental, ou seja, esse condicionamento, ele vem desde muito cedo, ou seja, tu encarna numa família, né? E o teu corpo está ali em desenvolvimento, toda a tua parte cognitiva está em desenvolvimento, ou seja, teu espírito, apesar de já ter determinada idade, já ter encarnado muito tempo, mas ainda está no estágio infantil. Isso é muito importante que a gente compreenda, porque nós somos multiplicadores. Então, como que nós criamos as nossas crianças, né? Como que nós nos colocamos frente a qualquer um que esteja ao nosso lado? Porque a gente está sempre trocando. Então, eu recebo do outro, o outro recebe de mim, e essa é a troca
que é a unidade, né, que a gente tanto fala, esse mundo maior que envolve a todos nós. Então, o que nós aprendemos desde muito cedo? Entende? Então, nós acreditamos em coisas realmente que não existem. O que é certo, o que é errado, os preconceitos, a desconfiança, o medo, o que pode, o que não pode. Então, isso vem crescendo com a gente. Então, quando a gente chega numa idade que consegue ter um pouco mais de domínio sobre tudo isso, e que às vezes a gente atravessa uma existência sem conseguir, é muito difícil despertar, porque a gente está tão mergulhado nessas verdades, que são pseudo-verdades, né? Que fica muito difícil sair disso. E aí eu volto para o discernimento e para o uso da inteligência, porque criar opiniões, né? A gente precisa estar atento a esses hábitos que a gente tem de querer uma resposta para tudo, de ter uma opinião para tudo, uma resposta pronta. Isso é um comportamento equivocado e é um hábito também. E aqui a gente está falando de hábitos mentais. Porque se a gente for realmente parar para fazer uma análise muito criteriosa do que está dentro da gente, de tudo que a gente aprendeu, é tudo uma grande mentira. E aí eu falo uma grande mentira tendo o Evangelho do Cristo como parâmetro, né? Porque se Deus é amor e bondade, o que nós fazemos o tempo inteiro? O que nos é ensinado o tempo inteiro? O que foi ensinado aos nossos pais, aos nossos avós? E aí por diante, né? E o que nós estamos passando para os nossos filhos, para os nossos netos, e etc. É isso, Helena, obrigada. Eu só queria, hoje aconteceu uma coisa bem interessante, eu tive no centro à tarde com meu marido, para tirar os pontos da cirurgia, e ele me falando, já tinha ouvido falar disso há um tempo atrás, mas sabe esses casarões antigos? Eu acho que a Fabrícia vai poder me ajudar, porque eu sei que ela é historiadora, né? Mas o meu marido disse que os casarões diziam, né, era chamada eira e beira, né? Estava dito na fachada da casa, em cima, se a pessoa tinha dinheiro, tinha estudo ou tinha os dois. Ou seja, a tua casa, a fachada da tua casa tinha que mostrar para todo mundo que passasse ali se tu era rico ou se tu tinha estudo. Então, assim, só para reforçar, sabe, essa coisa, porque como isso digamos assim, é imposto para nós, né? Eu nasci numa colônia de italianos, né, lá no interior de Botuverá, então, gente, lá era muito assim, ó, tipo, a mulher veio para servir o homem tudo pode, a mulher nada pode, né? Então, assim, ó, e a mulher tem que estar sempre bela, sempre bonita, porque senão o homem troca por outra, sabe? Era uma coisa assim, tão, e lá, até hoje ainda é muito forte isso, né? Nas pessoas de mais idade, meu Deus do céu, assim, sabe? Tipo, então, assim, como tu falou, são verdades entre aspas, né? São mentiras que são impostas, são colocadas, a gente cresce naquilo ali achando que aquilo é uma verdade, né? Ou seja, a gente não é incentivado, não é orientado a cuidar da espiritualidade desde criança. Não se fala sobre isso, né? Se fala, não, tu tem que estudar, tu tem que trabalhar, tu tem que ser bonito, tu tem que ter casa, é uma coisa assim, sabe? É tudo a questão do materialismo, né? A gente precisa dessa questão material, corpo, casa, carro, né? E a parte espiritual, infelizmente, a gente não foi, eu, pelo menos, não fui, né? Não fui orientada, não fui induzida, conduzida para pensar a respeito, né? Então, são coisas, assim, bem tristes mesmo. Mas é isso, podemos ir para frente? Não sei se mais alguém quer conversar mais alguma coisa? Por favor, Claudine. Então, dando sequência, né? Ainda a Joana diz, vinculados aos mecanismos repetitivos da conduta sofredora, ele mantém as tendências para o masoquismo, cultivando, sem dar-se conta, os hábitos mentais geradores de conflitos e de padecimentos. Como o Jorge falou há pouco, né? Gerando as doenças, ó, a gente padece, então a gente não se dá conta, então a gente fica nesse mecanismo, nessa repetição, né? Fazendo sempre essas mesmas coisas, sofrendo,
né? Porque a irritação, quem teve, por exemplo, crise de irritação, sabe que isso faz mal para o organismo, né? Tu tem dor de cabeça, tu tem dor de estômago, né? Aí tu já não dorme direito, tu já não consegue comer, tudo que tu come faz mal. Então, veja, assim, são essas coisas ruins que a gente alimenta, que a gente repete, né? A gente fica obedecendo esses atos mentais, obedecendo esses comandos, vivendo em conflitos constantes, e acaba padecendo, acaba ficando doente. E muitas das doenças que nós temos, eu diria todas até, né, têm origens, com certeza, nessas nossas angústias e todo esse nosso desequilíbrio emocional, né? Então, com observação e coloca, até essa figura é muito boa, né? Se olharem para a figurinha, é uma máquina, né? Então, ninguém não está nem pensando, vamos tocar em frente, né? Então, torna-se uma marionete, obedecendo às ordens da mente, sofrendo as consequências da sua ausência na casa mental, porque não está ali para dizer quero ou não quero, simplesmente faz, e ainda culpa a Deus por tudo. Deus é responsável pelas minhas dores. Eu escolho sofrer, tipo, eu escolho me irritar, eu escolho ficar doente, e culpo a Deus por isso, porque o culpado é Deus, não sou eu, o culpado é Deus, né? Então, veja assim as nossas... É triste a gente constatar, né, como a Rosângela falou numa outra aula, né, como a gente se autoagride, é uma autoagressão, porque tudo isso só faz mal para a gente mesmo, em primeiro lugar, né, porque também já é fato que antes de eu jogar uma raiva para cima de alguém, ela já me contaminou inteira, né, primeiro ela passa por mim, faz todo o estrago, e depois ela vai para frente. Então, isso a gente já sabe disso também. Então, já passou da hora, né, gente? Passou da hora da gente cuidar com o que a gente pensa, prestar atenção. Se esse pensamento me causou algum mal-estar, já pode parar, porque não é coisa boa, né? Então, acho que a gente não temos outra opção, não tem outra escolha, né? A não ser a gente começar a realmente prestar atenção em tudo que está vindo na nossa mente, o que tramita ali na nossa casa mental. Próximo, por favor. Isso eu adorei. Constrói a ideia e sofre-a, de que tudo sempre lhe há de sair mal, não se esforçando para que as suas tentativas de mudanças se coroem de resultados positivos. Tornando-se vítima espontânea desse pessimismo, que sustenta no campo das ideias, estabelece padrões negativos a respeito de situações e pessoas, não alterando a forma de pensar nem de agir, tornando sua existência um caos psicológico, por falta exclusiva do desejo de alterar a forma de pensar e de ser. Esse constrói a ideia e sofre-a, quando eu li, eu vou contar um fato para vocês que, para mim, é interessantíssimo, né? O que a gente faz conosco mesmo. Vocês sabem que meu neto, né, passou pelo câncer no ano passado, graças a Deus, com muitas orações, né, e pelas bênçãos de Deus está curado. Mas quarta-feira da semana passada, enquanto estava indo para o Campestre, meu marido, tocou no rádio a música Estrelinha, que você já deve saber, aquela da Marília Mendonça, né, que diz, né, quando bater a saudade, olha aqui para cima, ela fala de uma pessoa que morreu. Gente, sem me dar conta, foi uma coisa assim que foi mais rápido do que eu pude perceber. Eu caí num choro, tá? Por quê? Olha o tamanho do absurdo. Eu chorei pensando, né? Chorei, estava sentindo, chorando como se o meu neto tivesse morrido, gente. Chorando aquela dor da morte. Gente, olha, vocês estão vendo o que a gente faz? E eu custei para me restabelecer, sabe? Aí meu marido acabou chorando também, porque ele já imaginou que eu estivesse pensando, associando aquilo. Então, assim, ó, é por isso que eu digo, constrói a ideia e sofre. Sofre. É uma coisa que não é real. Por que eu alimentei aquilo? Por que eu deixei que aquilo me fizesse chorar? E assim, ó, foi duro durante o dia eu me reconstruir, sabe? Que eu fiquei naquele sofrimento, alimentando aquela coisa. Uma coisa que não existe, que não é real, sabe? Então, assim, ó, é isso que eu digo, né? Quais as consequências disso tudo, desses maus pensamentos para o nosso organismo? Né? Olha o que ele faz com a gente, né? E tudo começa aqui, tudo começa na mente da gente. Então, é o que eu falei há pouco, gente, não tem outro caminho, sabe? Não tem outra escolha, a não ser
ficar atento, cuidar com esse pensamento que vem, nossa, e deu, é mentira, sabe? Se tu não tem uma coisa melhor para dizer, simplesmente diga para ele, é mentira, não vou me deixar levar para isso, porque isso não é verdade. Então, assim, ó, e aí essa fala aí, tornando-se vítima espontânea, né? É tudo que a gente quer. A gente não, né? Ai, não, mas dá muito trabalho. Dá, realmente dá. Eu vou dizer para vocês que dá trabalho. Dá trabalho eu ficar cuidando do que eu penso, dá trabalho eu ficar prestando atenção em mim. É muito mais cômodo, muito mais fácil, simplesmente ser marionete, não preciso pensar, bem eu faço, bem eu faço, bem eu faço. É muito mais fácil, né? Só que não é benéfico, né? Prova disso é a gente, olha a quantidade de doenças que nós temos hoje e que certamente vem, né, desses pensamentos, dessas condutas, se deixar levar, né, se deixar conduzir por esses pensamentos que não são bons, né? E aí a gente acaba vendo, como o Jorge falou, né, eu vejo em tudo que nenhuma pessoa presta, eu só vejo as coisas ruins nas pessoas, porque se eu não tenho nada bom dentro de mim, eu também não vou ver nada bom dentro dos outros, né? Então eu estou sempre desconfiando das pessoas, né? Estou sempre com o pé atrás, estou sempre botando defeito, né? O defeito que eu boto nela é porque está em mim, obviamente, né? Então, assim, a gente fica nessa bola de neve, né? E ninguém vai poder sair disso, né? Sair dessa situação, senão a gente mesma, né? Não tem outra escolha. Podemos ir para frente, por favor? Oi, Helena. Oi? Seria bom, volta lá, Claudine. Seria bom se o pessoal falasse um pouco aí, se acontece isso com eles, se eles constroem também ideia, se eles vivem, sabe, dentro desse panorama, ou se é só eu e você, né? Porque pelo jeito é eu e você só. Pois é, eu tô O achando que é resto só aí é eu. tudo iluminado. Olha, Né? É porque eu, assim, ó, eles já estão em Júpiter, nós estamos na Terra ainda. eu ia falar, mas já estou tão faladeira que resolvi ficar quieta, mas quer me segurando. Pois é, Com cadê esse, a com esse pensamento Tati, do É, Jorge, com esse pensamento do Carlinhos? Jorge aí, então, com esse pensamento do Jorge aí, eu não vou nem falar nada. Por quê? Ele diz que é só vocês dois? Meu Não, Deus. só nós dois temos um problema, né? Vocês são Então, todos já meu iluminados, Deus. né? Tá bom. Carlinhos, eu sei que tu A és gente se irritadinho pega também. Conseguiste só melhorar um bastante. pouquinho? Conta para Pouquinho, nós. pouquinha coisa, Helena. É. Tô engatinhando, mas estou chegando. Ainda não cheguei no teu estágio, mas vou chegar. Querido, mas eu vou te dizer, insiste, teima, teima. Diga, não, não vou me irritar, não vou me irritar, não quero me irritar. Daqui a pouco tu vai ver que as coisas não vão mais te irritar. Vai chegar esse dia, vai chegar. Não Se pode Deus, desistir. se Deus Entendeu? quiser. Vai, com Então certeza. não é só vocês dois, eu me incluí nessa aí também. Jorge, escutou, né, Jorge? Então então, somos três. Vamos ver o que a Cris tem para dizer aí. Ela não, eu é sou a muito quarta, iluminada, então, hein? porque assim, ó, e o bacana é que realmente é uma construção, porque até o momento que tu tá com o olho vendado, né, tipo agora a gente tá tirando a venda, vamos, né, estamos tirando a venda e estamos aqui tentando perceber que as coisas podem ser diferentes. Eu tenho uma situação, tinha, né, uma situação muito grande de medo em relação ao meu filho, então quando ele era menor, por exemplo, se ele ia com o pai dele, a gente é divorciado, né? Para quem não sabe. Então, ele ia com o pai dele, eu ficava imaginando todas as coisas horrorosas que pudesse acontecer. Que ele ia cair na piscina, que ele ia se afogar, que ele ia, sabe? E eu ficava tão atormentada com aquilo que eu não dormia. Chegou um dia que eu cheguei a pegar o celular, sabe? E ligar, tá tudo bem aí. Isso antes de começar esse movimento, né? De estudar e perceber. E é uma construção, porque aí começa, né? Por que que eu tenho esse tipo de pensamento? Do que eu tenho medo? E realmente começa uma investigação. Hoje, nesse quesito, né? Tem tantos outros que eu ainda tenho muito problema, mas nesse quesito, assim, ó, se ele vai, eu até esqueço que ele tá lá. Claro, já tá maior e tudo mais. Mas a questão do medo, eu acho uma coisa muito séria, porque eu vivencio isso com a minha mãe, por exemplo. A minha mãe é uma criatura que ela tem medo de tudo, meu Deus, se vai passear, vamos passear de ônibus, não, pode bater. Vai passear vamos andar de barco, não, o barco pode afundar. Vai andar de avião, pode cair, sabe?
Então, é uma mente tão negativa, isso traz tanta tristeza para ela, que é uma dó, assim, dá uma dó. E só que ela já criou esse hábito e vivencia isso, como bem diz esse slide, ela vivencia essa tortura diária, né? E não consegue sair mais desse movimento. Dominou esse pensamento, dominou ela de um jeito. E como a gente está falando de hábitos, a gente tem que ter muito cuidado para não criar novos hábitos nesse sentido, né? De sofrimento. Então, o estar atento, como a Helena falou ali, dá trabalho no começo, porque gasta energia, tu não está habituado. É como se estivesse empurrando alguma coisa num sentido contrário. Mas depois tu entra naquele ritmo, né? E a coisa fica mais leve. É isso. Estou aí no time de vocês também. Ô, Cris, Oi. falando em venda, tu falou em venda, né? Que a gente está tirando a venda, né? O problema é que a gente tem uma gaveta cheia, né? A gente joga uma fora, pega outra. Exatamente. É verdade. Porão, né? Meu diz aí, Deus, está lá. porão. É. É complicado. Entendeu? Eu lembrei de um exemplo que eu vou citar para vocês também, né? Porque eu também sou uma pessoa muito controladora, né? Eu tenho, assim, pouquíssimos defeitos, quase nada. Mas eu estava na casa da minha filha, que a gente estava fazendo serviço lá, eu fui lá de cozinheira, né, enquanto eles trabalhavam, enfim. E a Tainara, assim, ela sempre saía para comprar alguma coisa que faltava na obra, né, que o meu marido estava construindo já junto com elas, mas era assim, ela ia e voltava 15, 20 minutos, 15, 20 minutos. E teve um dia que ela saiu, gente, demorou, assim, 1h30. Eu fiquei numa coisa assim, mas sabe, eu digo para vocês, tem que ter persistência. Mas assim, ó, eu tinha que ligar para ela para saber por que ela estava demorando. Olha que o controle, sabe? Eu tinha que estar no controle da situação. E eu fiquei dizendo, eu não vou ligar. E distraindo a minha mente, vindo, ó, liga para ela. Eu não vou ligar. Não vou ligar. Se acontecer alguma coisa, ela vai ligar, vai pedir. Mas vocês não têm noção do que foi, sabe? Eu resisti, quanta vontade, quanta força eu tive que colocar naquela situação para não pegar o celular e não ligar para ela. E eu não liguei. Mas quando ela botou o pé dentro de casa, por que demorasse tanto? Entende? Mas eu não liguei. Então, é isso que eu digo assim, essa mania também está no controle de tudo, tá? Sabe? Tem que estar monitorando tudo. E como a gente tem que ter muita vontade, gente, muita força de vontade para não se deixar levar por esses atos, essas manias que a gente tem. Mas era isso. Mas vamos à luta, vamos que tem bastante jornada ainda. Acho que hoje eu vou encerrar com esse, já são 8:55. Isso, 8 minutos. Mas gosto muito desse slide e eu vou deixar essas perguntinhas para vocês pensarem e quero resposta bonitinha para quinta que vem, tá bom? Então, desde que no pensamento está a diretriz da conduta, pensar corretamente deve constituir o grande desafio de quem almeja o triunfo. 3 perguntinhas que eu quero fazer para vocês. O que é pensar corretamente? Sabemos pensar corretamente? Temos consciência do teor dos nossos pensamentos? Eu gostaria de ouvir a resposta de alguém, porque eu vou deixar os outros slides para a próxima quinta. O que é pensar corretamente? Vou perguntar para Maria Laura, posso? Maria? Elas caíram, Cris? Oi, Oi, Maria, tudo bem? tudo bem e você? Tudo ótimo. Amor, eu não estava ouvindo a pergunta. Não ouvisse? Vou fazer para ti e para Não. Tati, tá bom? Vocês podem uma ajudar a outra, tá? É Tá uma prova oral, tá bom? Ah, tá, então tá bom. Mas assim, ó, o que é para ti, para vocês? O que é pensar corretamente? É o ato de não pensar. Opa! Acredito eu, porque tudo que é pensamento, ele vem do passado. É uma memória, né? E E toda afirmação tem uma negação. o Jorge sempre fala isso.
Mas acho que é um pouco mais profundo também do que isso. É porque se é uma memória, é algo congelado, entende? É algo que já foi, é um fragmento. Então, Não sei se tá certo. na tua teoria, é não pensar em nada. É só sentir. Me sentir, manter a mente vazia, Isso. não deixar que esses condicionamentos nos orientem, nem por conta da nossa casa. Isso mesmo. Então, como que a A gente gente ser faz? dona do nosso nome. Então, a gente não sabe pensar corretamente. Não, acredito que não. Mas a E gente por está quê? aprendendo. E por que a gente não sabe pensar corretamente? Porque a gente ainda é muito dominado pelos nossos instintos, né? E eles têm uma necessidade de ser fragmentado. Eles precisam disso para existir, né? Então, eles dominam a gente pela mente. Exatamente. Então, eu acredito também que até a terceira pergunta, ela, né, o pensar corretamente, a gente não sabe fazer isso ainda, até porque a gente não tem consciência, né, de tudo que nos assola, tudo que nos toma conta, tudo que nos invade, né? Então, até por não ter essa consciência, por estar ausente, que a gente também não pensar corretamente, a gente nem pensa, né? Então, bobagem. Não sei se alguém mais quer fazer algum comentário, Jorginho. Helena, Fala, Jorginho. eu queria fazer uma consideração sobre tudo isso. Por exemplo, eu não tenho certeza, né? Tá? A Maria disse que é não pensar. Mas o que ela pediu ali foi o que é pensar corretamente. Por exemplo, quando você falou assim, eu não vou me irritar com os meus netos, você não pensou corretamente? Sim, mas na verdade o ideal seria que eu já nem me irritasse mais sem pensar. É Não. isso que eu acredito também. Mas não tem como, porque você tem um conteúdo mental que você Sim, precisa se libertar. O que a Joana está dizendo, eu acho, né? Quem sou eu para entender o que a Joana fala, né? É que você, pensando com os conteúdos mentais, você está pensando erradamente. E sim. que você precisa, você ter uma conduta correta, um pensamento correto. Por exemplo, se eu pensar nos movimentos e na conduta que Jesus nos deixou, eu estou pensando corretamente. Eu acho, não tenho certeza. O não pensar é não se identificar com os conteúdos mentais do mal. Uhum. Ok? Não, porque dificilmente existe o não pensar. O não pensar é não se identificar. É você não deixar que nenhum pensamento absorva a sua mente a ponto de você se comportar como ele. Sim. Então você não se identifica, que é o que a Joana pede. Né? Ela está dizendo ali para a gente não se identificar com os conteúdos, e sim para a gente ter um pensamento correto. No começo da aula, por exemplo, que a Fabrícia até falou, você falou, vamos substituir o pensamento. Então, você vai pegar um pensamento que não é correto e substituir por um correto, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também eu não tenho certeza. Tá? Eu estou colocando aí algumas considerações para todo mundo pensar a respeito e pensar corretamente. Eu queria fazer um comentário. Em relação ao que a Maria falou e o que o Jorge falou, eu acredito que o que a Maria falou um dia possa vir a acontecer, não nesse momento, não nesse mundo, né, que a gente vive, nessa matéria. Então, o pensar, ele é necessário, só que a gente pensa de maneira equivocada. E a gente está com a xícara sempre cheia. Então, é impossível colocar mais uma gota de café na nossa xícara. Porque o que é esse café que está ali? É todo o condicionamento. É tudo que a gente já tem pronto, são todas as respostas. Então, o não pensar, ou seja, o que a Maria talvez... posso tentar dar um exemplo, é que essa xícara estivesse sempre vazia, para que um novo conhecimento chegasse, né? Para que as novas ideias chegassem, para que a gente acessasse uma nova consciência, uma consciência mais expandida. Mas em determinado momento, talvez, eu acredito, talvez não, a gente vai chegar nesse momento evolutivo, mas acredito que não vai ser agora, até por conta do nosso corpo físico, né, dessa matéria densa que a gente carrega. Então, o que o Jorge diz é maravilhoso, é o correto pensar, ou seja, é o passo que a gente pode dar agora, né, de transformar
o mal em bem, ou seja, de fazer com que essa sombra vá sendo iluminada pela luz que também há em nós, né? E essa é a grande transformação, para que essa unidade se faça novamente, deixe de ser fragmentada, ou seja, um lado e o outro lado. Então, não sei, eu acho que seria mais ou menos isso. É Assim, 9:02 já, Ana. sim. Mas assim, só para a gente finalizar, então, que eu acho que o mais importante para mim, né, do que está nesse slide agora, nesse aqui, é ter consciência do teor dos nossos pensamentos. Para mim, esse é o primeiro passo. A gente precisa saber o que nos faz mal, precisa saber quais são os nossos hábitos, né? Porque só assim eu vou conseguir pensar em alguma mudança, fazer alguma mudança. Eu preciso ter consciência, eu preciso analisar, eu preciso estudar, prestar atenção, né? Estar atento, como a gente já cansou de falar. Mas é isso. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de todos. Quinta-feira que vem eu termino, se Deus quiser. Não sei se alguém quer fazer a oração final. Posso fazer, então? Não, tá? Queres fazer? Pode fazer, então. Eu ia fazer. Queres fazer, Cris, por favor? Eu vou fazer porque já desce a aula, né? Então, Então, tá. normalmente a gente... Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo a oportunidade de hoje, agradecendo a Helena por ter aceitado essa tarefa, nos trazendo as experiências, o conhecimento. Pedimos, Senhor, por todos nós, pelas nossas casas, pelas nossas vidas, pelo sofrimento que nos atinge como um todo, como uma unidade, como um planeta. Que possamos, Senhor, unidos, clamar pela paz, pelo amor, pela bondade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Pai, de tudo que seja mal, e que assim seja. Com essa prece, damos por encerrada a nossa aula dessa noite. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.